Olá, meu povo! Olha só onde nós estamos. No estúdio 121 com o quadro SS Saúde. Eu sou Jussiara, sou nutricionista do SESC Senat e hoje estamos aqui com um convidado super especial para tratar desse assunto tão importante que é a alimentação e a prática regular de atividade física. Tudo bem, Kennedy, contigo? Olá, Jussiara, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei bastante feliz quando eu recebi o convite de você para participar do programa de hoje. Confesso que, principalmente pelo tema, né, que é um tema que eu gosto bastante, queria deixar também claro para quem está nos assistindo que eu não sou profissional da saúde, tá, gente? Mas é um tema que é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, né? Então eu espero de verdade conseguir contribuir com a conversa de hoje nessa visão, né, de quem pratica. Kennedy, com certeza. E eu acho que a vivência ela é muito importante, né, para a gente trazer no dia a dia, não só para a gente, né, mas para as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir. E eu queria, assim, inicialmente, que é uma curiosidade, né, minha, que a gente nunca conversou sobre isso, mas a gente vai ter a oportunidade de falar agora. Como foi que você começou na atividade física, assim? O que é que trouxe você para esse mundo? Como foi que você começou a se dedicar? Se você teve orientação, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse começo, né? Então, durante a minha infância, até mais ou menos a metade da minha adolescência, eu sempre fui uma criança muito sedentária, certo? E assim, eu acho importante também a gente frisar aqui que eu sempre fui sedentário, mas eu nunca fui acima do peso, nunca fui obeso. Até pra gente já falar que desmistificar aquela coisa de que o sedentarismo está 100% relacionado à gordura, né, a quem está acima do peso e não é bem assim. E e sempre fui uma criança muito sedentária. Para você ter noção, era aquela criança que sempre fugia das aulas de educação física. Não gostava, detestava. Acontece. E, e aí chegou um determinado ponto que isso virou um ponto de atenção, de preocupação dos meus pais. Eles começaram a se preocupar, de fato, assim, em tentar me incentivar, né, a cobrar também que eu me interessasse, que eu praticasse alguma atividade física, para sair do sedentarismo, para sair de dentro de casa, eu era muito aquela criança caseira de TV e tal. E é hoje o que a gente vê mais, assim, né, na sociedade, questão das crianças e dos adolescentes, Pois ainda tem é. um grande índice de sedentarismo, né? E hoje eu acho que com o avanço também, né, da tecnologia, do acesso, eu acho que isso também incentivou bastante. E aí, assim, nesse período que eles me incentivavam, que eles cobravam isso de mim, eu passei por algumas escolinhas, né? Cedi à pressão, digamos assim, deles. E aí eu comecei a tentar, né? Entrava numa escolinha e eu não gostava, não me adaptava. Ia para outra, mudava a modalidade. Tentava também, não me adaptava. E hoje eu acho que o que acontecia comigo na época é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? Que é não dar o tempo que o corpo precisa para se adaptar àquela nova rotina. Porque, olha, você é uma pessoa sedentária, né, com seu corpo ali parado. E aí você começa a praticar uma atividade física, os primeiros sinais que o seu corpo vão dar de cansaço, de dor, de fadiga. E eu acho que isso é o que acontecia comigo, era isso, né? Me desestimulava. Eu achava que não estou me adaptando. Quando, na verdade, o meu corpo precisava daquele tempo para se adaptar e eu não... Meu corpo e minha mente, né? E eu não dava esse tempo que ele precisava. Mas aí eu continuei da tentativa, permaneci e depois eu entrei na musculação. Quantos anos, mais ou menos, você começou, assim, a praticar musculação na academia? Olha, eu acho que por volta dos 16 anos. Só que nesse período tiveram algumas idas e vindas, né? Porque eu ainda não estava 100% ali entregue a essa atividade. E aí depois, também com a maturidade, quando a gente vai percebendo da importância realmente que isso é, e aí eu fui ficando realmente definitivamente. E é isso. E aí eu tô até hoje, né? Passou a ser, Muso! passou a ser um hábito na minha vida, assim, que eu gosto bastante. E eu acho que também é isso que vale a pena a gente falar aqui, comentar sobre. Que as pessoas precisam tentar, na verdade, né? Porque às vezes você não se adapta àquela modalidade, àquele esporte, mas você pode se permitir a continuar tentando, né? Você muda a modalidade, você muda o esporte e eu acho que isso é um processo, porque você pode estar em constante Evolução, né? evolução e assim, ó, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui da musculação, sempre fui da academia. E aí, há uns 3 anos atrás, eu descobri um novo esporte.
Agregou os dois, né? Agregou. E assim, hoje são duas coisas que eu gosto muito e que eu pratico. Mas o que eu quero dizer com isso é que vale a pena você continuar tentando, entendeu? Você se encontra nessa modalidade, você se encontra na modalidade hoje, mas vale a pena você continuar na busca, porque é importante tanto para o seu físico, para o seu corpo, você buscar outros estímulos para o seu corpo, como também para a sua mente, para o seu psicológico, né? Porque você traz novidade e aí você sempre está agregando. E o importante é, como você falou, é a pessoa se encontrar, né? Às vezes a gente chega para o paciente e pergunta, mas e aí, está fazendo alguma atividade física? Não, tipo, o primeiro passo é a nutrição. Então, a nutrição, ela tem uma grande oportunidade de abrir outras lacunas, né? Para esse paciente ter uma visão melhor, uma visão mais ampla, não só da nutrição, mas também da importância da prática da atividade física, né? Que às vezes a gente acha que não, vou só aqui fazer minha dieta, vou conseguir perder peso, e às vezes a prática da atividade física, ela é um estimulante não só para perder peso, para ganhar massa muscular, enfim, mas também para a saúde emocional. Sim, com certeza. Que eu acho que você também se encontrou nesse sentido, de vir nessa constante busca, nessa constante cobrança, mas quando você se encontrou efetivamente na atividade física, assim, melhorou tudo, né? Não só a questão do física, eu acredito. Não, com certeza, são vários fatores, né? Assim, desde a parte física, né? Quando você começa a ver os resultados, melhora a sua autoestima, melhora a sua relação com as pessoas, você se olha de outra forma, como também o seu psicológico, né? Porque você muda o seu humor, né? A sua rotina no dia a dia é outra coisa. Então, assim, não é só a parte física, assim, melhora tudo. E é isso que a gente também tem que alertar para os pais, essa questão de oferecer, digamos assim, a oportunidade do adolescente, né, da criança, de realmente começar alguma coisa, encontrar essa vontade, né? A gente tem que plantar essa semente, né? Não só deixar de lado. E com esses eletrônicos hoje é que fica mais complicado. Eu era uma criança muito tímida. Eu ainda sou bastante tímido até hoje. Mas eu acredito que o esporte teve grande influência para que eu desenvolvesse também esse meu lado, né? Porque a relação com outras crianças na época, né? Sim. A conversa, o próprio convívio com outras crianças, isso me ajudou a perder mais a timidez, a socializar melhor. E você falou uma coisa interessante, a questão da timidez, né? Quando a gente pega hoje um paciente com 130 quilos, 140 quilos, a gente observa uma grande dificuldade desse paciente dele iniciar na atividade física, né? Ele chega lá na academia, tá todo mundo com aquele corpo escultural, né? Tá todo mundo, eu sou fitness, você tá chegando agora, então a pessoa fica um pouco retraída, né? Tem pacientes minhas, né, mulheres, que encontram muito essa dificuldade na academia, os olhares, né? Às vezes o julgamento que eles têm não só do público que está ali, né? Em algumas pessoas, claro que não são todos, mas fora dali. Então, às vezes isso é uma forma de desestimular esse paciente, né? Desestimular essa pessoa a buscar a sua melhor versão, a realmente ter saúde. E hoje a gente não pode romantizar a obesidade. É verdade. A gente não pode dizer, você tem 150 quilos, se aceite da forma que você é, porque a obesidade é uma doença, né? Então, não é a gente que está falando sobre isso. São dados importantes que acusam a obesidade como uma doença e tem que ser tratada. Eu não posso chegar, por exemplo, para um fumante e dizer, se aceita fumante. Uhum. Seu pulmão não está legal, mas pode aceitar fumante. Então, a obesidade a gente não pode tratar dessa forma, né? Com somente aceitação. A gente não está falando de um sobrepeso, de uma gordura aqui acumulada, né? De um probleminha ali de estrias para a mulher, de celulite. A gente está falando de obesidade, efetivamente. Então, a gente não pode chegar para esse paciente e dizer, não, desista, vá ser feliz e se aceite da forma que é. Então, acho que tem essa dificuldade dessa pessoa ter o acesso à atividade física, às vezes até pelo julgamento que ela pode encontrar lá. Timidez, né? O bloqueio dela. É verdade. E aí entra outra questão também, que é a alimentação, né? Essas pessoas e até mesmo qualquer pessoa que pratica qualquer modalidade física tem que precisa entender que tudo é um conjunto, né? Que não é só a prática da atividade física, mas é também a alimentação. Você buscar uma alimentação saudável e principalmente personalizada para o seu objetivo, né? Para as suas deficiências, para o que você precisa. E eu acho que você poderia falar melhor um pouco sobre isso. Não, eu tenho uma dúvida primeiro, antes da gente falar disso. Quando você entrou na academia, você
já chegaram assim para você oferecendo, Kennedy, você tem que tomar suplemento. Sim. Chegou na academia, não tem o que fazer, é suplemento, e como foi? Você tomou assim por conta própria? O meu primeiro contato com a suplementação foi dessa forma, foi por conta própria, e foi justamente assim, pelo que as pessoas diziam que eu precisava tomar, né? Você precisa fazer uso desse suplemento, associar com esse aqui. E assim, de fato, são coisas que trazem um resultado, porque são produtos que são fabricados, são produzidos para esse fim. Mas aí, depois você percebe que com o passar do tempo, você percebe que cada corpo, você começa a entender que cada corpo é um corpo, né? Que funciona de uma forma diferente, funciona de uma forma diferente, que o que é bom para você não necessariamente é bom para mim. E aí você começa a entender, a perceber que aquele resultado que você teve poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor se você tivesse feito algo para o seu corpo, para as suas necessidades, para as suas deficiências, para a sua rotina, para o seu dia a dia. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender, a perceber que se eu procurasse um profissional, aquele meu resultado poderia ter sido melhor. E aí foi a partir daí que despertou meu interesse, né? Em buscar um profissional da nutrição, em procurar um nutricionista, para que eu passasse a fazer uso do que o meu corpo precisava, do que eu precisava fazer uso sobre suplementação, de suplementação. Algo mais assim individualizado, né? O que Isso. a gente fala muito. Inclusive, às vezes a gente recebe o paciente aqui no consultório, ele vem acompanhado por alguém, né? Aí vem lá a dieta, ele diz assim, não, vou seguir essa dieta. A gente já explicou, olha, é para o seu acompanhante, é para sua esposa, é para o seu marido, não vai servir para você. Então, não só a questão das quantidades calóricas, né, que a gente trabalha, a divisão de proteínas, os macronutrientes, né, proteína, carboidrato, lipídios. Não é só essa questão, é questão das preferências também. Então, às vezes, quando a gente vai trabalhar um paciente, ele tem algo muito individual sobre suas preferências, que não é a mesma coisa, por exemplo, para você. Então, paciente X não pode ser comparado a paciente Y, né? Tem que ser realmente algo muito individual, muito personalizado. E é essa dificuldade, né, que muitas pessoas encontram, e quando chega aqui a gente tenta realmente desmistificar algumas coisas e trabalhar outras, principalmente dizendo assim, olha, o profissional está aqui, escuta o que a gente está falando. E tem muito isso dentro da atividade física, né? Tem, porque assim, eu acho que as pessoas têm muito a questão do imediatismo, né? De querer os resultados, de querer ver os resultados rápido, né? De querer começar a fazer uma dieta, começar a praticar uma atividade física, e já no primeiro mês já quer subir numa balança, já quer ver que perdeu peso, ou que aumentou, que ganhou massa magra, já quer se olhar no espelho e se ver mais magro, quando na verdade isso é um processo, né? E a gente tem que trabalhar, por isso que é importante também a gente sempre, nas minhas falas aqui, eu sempre falo do psicológico, porque é muito importante a gente ter a consciência de que isso é um processo, que a gente precisa ter paciência e precisa respeitar o processo. É verdade. Né? É uma conquista diária. Concordo. E é isso que a gente tem que buscar, né? Profissionais que sejam capacitados, né? Que nos orientem de todas as formas. A gente precisa principalmente confiar nesse profissional, porque não adianta você ir para o profissional que tem mídia, que é só isso, e você não confiar. Você tem que olhar para essa pessoa, né, que vai te ajudar a chegar no seu objetivo e depositar total confiança nela. Não adianta eu dizer aqui para você, Kennedy, você tem que seguir isso, vai chegar lá, sei lá, no CrossFit, aí vai chegar outra pessoa e dizer, não, Kennedy, isso aqui tá errado, isso aqui... Mas como assim? A pessoa estava nem presente na consulta, como é que ela vai dizer o que é melhor para você, se era a gente que estava junto? Então, tem muita essa interferência. Infelizmente, tem muitas pessoas que vão por essas cabeças, né? Eu já tive a situação de um paciente que ele tinha o serviço nutricional gratuito em outro estabelecimento que eu trabalhei, e esse paciente ele nunca procurou nutrição, né? Ele foi procurar uma pessoa que praticava musculação há muito tempo, que competia, etc. Aí, depois de um tempo, ele voltou no consultório e disse assim, estou precisando de ajuda. Sim, o que foi que aconteceu? Aí a gente já sabe que conta. Ele estava cheio de problema de saúde, decorrente de acho que 60 dias de uma alimentação à base exclusivamente de clara de ovo e alface. Por aí você tire. E, tipo, chegou já assim no estado assim, de saúde crítico, porque é uma pessoa que
praticamente só consumia proteína, não tinha carboidrato, não tinha energia, e ele veio porque ele passou muito mal no trabalho, ele desmaiou no trabalho, foi levado para o hospital, ficou internado, fez exames bioquímicos alterados. Então, eu disse, agora você vem trazer esse problema para mim? Peraí, viu? Então, a gente tem que tomar cuidado nessas informações que a gente encontra, né? A gente tem que sintetizar bem, a gente tem que, como você falou, a questão da alimentação, não só a alimentação, mas também a suplementação. Sim. Será que esse suplemento funciona? A gente precisa questionar, né? E hoje a gente tem inúmeros artigos científicos, né, avaliados de uma forma muito expressiva a respeito da suplementação. Então, tem pessoas que estão gastando com suplementos sem necessidade. Exatamente. E assim, você tocou num ponto que eu percebi quando eu optei por essa mudança, né? Na época que eu fazia uso de suplemento pelo que as pessoas me indicavam, eu percebia que eu tomava realmente muita coisa que eu não precisava tomar. Hoje, a quantidade de suplemento que eu tomo é bem reduzida comparado ao que eu tomava antes, né? Porque hoje é exatamente isso. Eu faço uso do que eu preciso. E tem a questão também que a gente tem que ficar bem atento, a questão dos suplementos, das marcas que são aprovadas, isso, né? Exatamente. Hoje você não... tem uma paciente nossa também que ela falou que foi numa determinada loja aqui em Mossoró e chegou lá e disse assim, o cara ofereceu, né? Essa marca aqui é melhor, esse whey é puro. Ela fez, essa marca tá aprovada? Ele disse... Não sei. Ela disse, oxi, como é que você não sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado. Quando for comprar, já imprime lá o papelzinho, vê as marcas que estão aprovadas, porque as marcas não aprovadas é porque elas não têm aquilo, tudo que está prometendo no rótulo. Isso vai impactar na sua dieta, né, diretamente. E ainda assim, ainda falando sobre a suplementação, uma coisa que a gente sabe é que a suplementação ainda não é acessível para todo mundo. Né? Exatamente. São produtos que são caros, que têm um custo financeiro, e que não é todo mundo que não pode fazer uso, principalmente aquelas pessoas que têm alguma restrição alimentar, né? Seja ela a glúten, a lactose. E aí, esses produtos, eles são ainda mais caros, né? Porque tem essa particularidade, então isso onera ainda mais o valor do produto. Essas pessoas, aí vai uma pergunta para você. Um bate-bola. Essas pessoas, elas conseguem obter qualidade na alimentação e nos resultados sem essa suplementação, assim, seja porque não quer fazer uso, ou seja porque não pode fazer uso da suplementação, elas conseguem suprir essas necessidades. A gente sabe que suplementação, o próprio nome já diz, né? Ela só é um complemento, né, na verdade. Ela não substitui nenhuma refeição, mas essas pessoas, elas conseguem ter a mesma qualidade nos resultados se não quiserem fazer uso da suplementação? Exatamente, conseguem, com certeza. Agora sim, tem que ser muito bem orientado e tem que ser muito bem distribuído. Por quê? Porque às vezes ela não consegue manter a constância daquilo ali. Então, quando é feita a avaliação, né, é questionado em relação se a pessoa já tomou suplemento, se ela já fez uso alguma vez de qualquer um, enfim, que seja a proteína, que seja a creatina, que seja os BCAAs da vida, que nem utilizam-se mais, diga-se de passagem, que as pessoas ainda estão comprando, né? Foi uma das coisas que eu aboli da minha lista. Foi. Então, assim, a gente tem que tomar... E faz tempo que eu falo do BCAA, mas isso faz muito tempo, e o pessoal, não, mas vai sair estudos científicos que vão provar que ele não tem a eficácia, né, que promete tanto, né, um aminoácido que você já tem lá presente na proteína que você está consumindo no dia a dia. Então, essas pessoas, elas vão conseguir, até porque nós temos pessoas que são veganas, vegetarianas. Sim. Existem suplementos para essas pessoas, mas às vezes essa pessoa não quer fazer o uso, né, por preferência mesmo. E a gente consegue sintetizar bem o cardápio para que essa pessoa tenha uma absorção, porque quando a gente calcula, tem que ser distribuída a quantidade correta de proteína, né, quanto que essa pessoa vai comer de carboidratos, quanto que tem que ter as fibras. A gente precisa, né, ter um cálculo legal para a função intestinal funcionar bem realmente, né? E consegue tranquilamente. E, como você falou, a questão dos suplementos alimentares, né, do whey, que a gente tem aí maior predominância. Todo mundo que chega hoje no consultório já chega dizendo assim, e o whey, eu posso tomar? Eu disse, vamos começar a comer primeiro aqui, comidinha, depois a gente conversa sobre isso. Não é uma coisa imediata, como você falou. É um investimento e é um suplemento. Se eu estou vendo que a rotina da pessoa não precisa encaixar naquele momento, eu não vou encaixar. Né? Principalmente pela condição socioeconômica. Então, a gente vai buscar uma alternativa que enquadre dentro da realidade daquele paciente. Né? E aí, nós temos dentro do mercado os wheys, né? Nós temos o whey concentrado, que você até perguntou, disse, olha, eu tomo, mas às vezes eu tenho dificuldade em separar o que é o que, né?
Então, aí no mercado nós temos o concentrado, nós temos o hidrolisado, nós temos o isolado, né? O whey, na verdade, ele é um processo final de outro processo, né? Que é a extração lá do soro do leite. E ele passa por esses processos para melhorar, né, digamos assim, a qualidade. Então, o primeiro, isolado, que é o que todo mundo gosta, né? Não vou consumir o isolado porque não tem carboidrato, então, para mim, é o mais indicado. Aí as pessoas vão lá e compram o isolado porque ele é praticamente, né, a proteína pura. Pelo processo que ele passou. A gente tem também o hidrolisado, que o hidrolisado ele já é mais para as pessoas que têm dificuldade de absorção. Então, ele já vem meio que absorvido, você ingere, a absorção dele é muito rápida. Então, ele é indicado para esse tipo de paciente. E nós temos também a questão do concentrado, que é aquele que está lá, o produto final, né? Que a maioria das pessoas diz assim, concentrado vai servir? Vai, ele foi o produto final, mas tudo vai depender da sua dieta. Então, vai depender, por exemplo, se os seus nutrientes lá, os macronutrientes, estão tudo encaixadinho para que a gente coloque um concentrado. Porque eu sei que tem carboidrato, então eu sei que aquele paciente já está consumindo. Isolado, por exemplo, você você é intolerante à lactose? É o isolado. Mas tem gente que é intolerante e mesmo assim ainda sente reação quando toma o whey isolado. A gente já pede, então vai para o whey de carne. Então, assim, vai mesclando tudo de acordo com a necessidade. Mas quando você consome um pós-treino, por exemplo, um whey isolado com a fonte de carboidrato, né? Você vai, bate lá no liquidificador, faz um shake e consome, ali ele é excelente, porque você repõe a questão do glicogênio, né, muscular, e você vai ter mais benefícios, né, se estiver apropriado para você. Então, quando o paciente pergunta qual eu vou tomar, e quando eu digo qualquer um, o mais barato, aí ele diz, então é porque cabe na minha dieta. Então, o concentrado hoje, ele tem um custo-benefício, o 100% concentrado, né? Ele tem um custo-benefício hoje em alguns mercados menores, né? E ele dá para encaixar para esse tipo de paciente. Paciente que não é intolerante, paciente que não está com alto consumo de proteínas, né? O paciente que pode encaixar um pouquinho mais de carboidrato ali na rotina. Então, o concentrado ele é mais indicado para esse tipo de paciente. E o mercado ainda oferece hoje os produtos que eles são os blends, né? Que são as misturas, me corrija se eu estiver errado, são as misturas, acho que dos 3 tipos de whey, eu acredito que são dos 3 tipos de whey. Você tem alguma informação sobre essa suplementação, sobre esses blends? Você indicaria para os seus pacientes, caso houvesse essa necessidade? Os blends basicamente, vai possuir os 3, né? As 3 características, só que um elemento só. Então, será que você precisa de um blend, por exemplo, que tem tá acrescentado lá de proteína hidrolisada, se você não tem dificuldade de absorção? Será que você vai precisar do isolado dentro do blend se você não precisa, se você não é intolerante? Porque vai conter traços de lactose. Então, pode individualizar, ver em relação à tabela, né, desse whey, para ver se ele se encaixa na dieta do paciente. Visa lá a questão desses carboidratos, se está bem distribuído, se dá para acrescentar, e aí você consegue encaixar tranquilamente, né? A gente vai muito pela questão também do preço, né, das coisas e tal, então tem que verificar isso. Se dá para encaixar dentro do rótulo nutricional, porque ele contém os 3 elementos, dá para a gente encaixar dentro do rótulo nutricional na rotina mesmo do paciente. Outra dúvida que eu tenho, Jussiara, é em relação à retenção líquida. Em relação à retenção líquida, existe uma diferença entre a retenção que ela é causada geralmente nas mulheres, né, pelo excesso do consumo de sal e outros fatores, né, aquela retenção que incomoda a mulher, né, que causa o inchaço no corpo, e a retenção causada pelo uso da creatina. É isso mesmo? Já é um estigma também que já adianta que já foi quebrado, né? As pessoas antes era o que mais se falava, creatina vai reter líquido, creatina destrói a função renal. E hoje a gente vê que em pesquisas assim bem mais recentes, a creatina ela é o melhor aliado para o praticante de musculação, principalmente de alta intensidade ou praticante de musculação tradicional, que a gente fala, aquele praticante mais tranquilo que está ali só pela saúde, ele também pode incluir. Então, a fase da questão da retenção, por exemplo, nas mulheres, o que é que a gente inclui? Questão hormonal, período menstrual, que também está incluso, né? Uma dieta que a gente prepara a dieta lindinha, quando chega na hora de temperar o frango, é muito sódio, então atrapalha também, vai absorvendo a célula e vai trazendo esse processo, né, de retenção hídrica. Então é muito comum na mulher, né, esse processo, nesse período pré-menstrual, a mulher
ter essa retenção, né? E quando chega na academia, a gente já diz assim, olha, eu estou inchada hoje, meu treino hoje é só para secar, estou inchada, e ali é um processo dela, né? Lógico que você tem alimentos que você pode incluir, tanto para a mulher quanto para o homem, que se sente num processo um pouquinho mais inchadinho. Tem alimentos que vocês podem, que a pessoa pode incluir, que pode auxiliar nessa retenção, né? Alimentos, por exemplo, chá verde. Chá verde associado ao gengibre, por exemplo, é um ótimo aliado para a retenção hídrica, né? É um anti-inflamatório, então vai auxiliar e ajudar para que aquilo ali reduza e melhore nas mulheres no período, né? E nos homens também que se sintam um pouco mais retidos podem consumir. Eu lembro que quando eu comecei a fazer acompanhamento, assim, o nutricionista ele sempre passava um ciclo, não é um ciclo, sim, uma periodização assim do meu uso da creatina. Você vai tomar 7 dias, depois você vai parar, depois você existia lá eu não lembro bem como era, mas agora assim, é uso constante. Uso constante, uso todos os dias e assim uma dosagem. Lembra que dizia muito o Kennedy também, você só pode tomar segunda a sexta. Você não pode tomar no final de semana, não. Hoje, sempre, todos os dias, inclusive no dia que você não vai treinar. Né? Assim. Mas é interessante, né? Como as coisas mudam. Porque, exemplo, na minha época de faculdade, a gente estudava os estudos mais recentes e dizia assim, não, para você ter saúde, você tem que consumir só 2 ovos por semana. Então, hoje as pessoas estão comendo assim, numa quantidade bem maior. E não tem o risco, né? Dependendo da inclusão ali no dia a dia do paciente, não tem esse risco que antigamente a gente pregava-se muito dentro da nutrição. E a mesma coisa da creatina. Então, hoje é um uso constante, né? É um uso que você pode fazer, porque o que a gente tem de pesquisas mais recentes, de estudos mais recentes, né? Que são de confiança, que você pode fazer esse uso, né, da creatina sem ter a necessidade, por exemplo, de só usar quando for para academia. Agora, os meus pacientes são espertos. O que é que eles fazem com o whey? Eles, não. Nutri Whey eu só tomo de segunda a sexta. Não me peça para tomar sábado e domingo, não vou tomar. Mas por quê? Não tem problema. Pode incluir, já tá os cálculozinhos bonitinhos. Fez, não, é porque eu quero economizar. Então, nesse pensamento, eu disse, então, olha, não é nada de estudo, não. Isso aí é um pensamento seu, então, vamos deixar claro. Mas também é um alimento que você pode usar, porque é um alimento, né? Pode ser um lanche, pode ser um café da manhã, pode ser uma refeição ali naquele momento. Então, não vai ter importância se você tomar no sábado e no domingo. Realmente, só se você quiser economizar, que tem muito ainda. Tá. E aí, uma coisa que eu acho que é importante falar também é a questão da organização dessa alimentação, né? Para a rotina de cada pessoa. Assim, trazendo a minha experiência, eu tenho uma preocupação. Eu sou aquela pessoa que saio para o trabalho e chego no trabalho com 2, 3 bolsas. Eu vejo. Né? Porque é uma marmita para o café, uma marmita para o almoço, uma para o lanche. Então, assim, eu tenho essa preocupação de separar minhas marmitas, as refeições, para tentar fazer as refeições corretas, né? Não perder nenhuma alimentação e também não sair tanto ali da minha dieta do que está. Eu acredito que o que as pessoas chamam de neurose, a gente chama de organização. Né? Porque às vezes assim, quem essa arruma de marmita e tal. Mas é importante, principalmente para pessoas como você, né? Que passam o dia no trabalho, né? Que precisam se alimentar da forma correta. Então, essas pessoas, elas precisam ter essa organização. Se não tiver, desanda. Então, se você não conseguir comer corretamente, né, diariamente, desanda. Porque principalmente no trabalho, que a gente tem compra, a gente tem salgados, a gente tem doces. Ainda bem que é do mês, né? Imagina aí, esse mês tem 3 aniversariantes, né? Então é 4, né? 4. Eu acho que são 4, então imagina aí, 4 dias, ainda bem que é só do mês. O Senado já está se preocupando, só botou o aniversariante do mês. Graças a Deus, com a saúde da gente. Mas precisa ter essa organização. Se você não tiver, você caminha para você não conseguir. E o que a gente conversa muito também em consultório é isso. Sua rotina, como é que funciona? Eu trabalho de segunda a sexta, eu passo o dia. Tá. Tem geladeira? Não. Aí me quebra. Tem fogão? Não. Então, o que é que a gente faz? Aproveitar, fazer um apelo às empresas. Por favor. Pensem na saúde dos seus Pensem na saúde dos trabalhadores.
Ajude, bote um fogãozinho ali para esquentar um negocinho, porque senão desanda. Então a gente não consegue, né? A gente tem que estar, o paciente justamente com 6 bolsas andando de um lado para o outro, e às vezes ele vai falhar, porque aquilo ali vai ficar tão cansativo que ele não vai conseguir depois colocar em prática, né, na sua rotina. Não vai se habituar, não vai ter estímulo, né? Então o que é que a gente pede muito, o que é que a gente orienta? Escolhe um dia na semana, faz suas preparações, congela. Antigamente, salada tinha que ser feita, tem que ser feita a salada no dia. Não precisa. Você pode fazer uma salada crua com determinadas verduras e legumes que você vai conseguir manter sobre refrigeração durante 5 dias. Então, assim, dá para fazer a salada do almoço e armazenar para ela ficar ali de segunda a sexta-feira na sua geladeira. Porque outra reclamação é essa: não tenho tempo de fazer todo dia. Eu disse, mas você não precisa, meu amor. Senta aqui que eu vou lhe dizer. Então, organiza de uma forma que dê para a pessoa, né, ter a praticidade, principalmente. Você organiza a sua também? Você cozinha, Kennedy? Deixa abaixo. Não, assim, eu tenho a ajuda dos meus pais. Sim. Minha mãe, na verdade, ela me ajuda nessa preparação, mas... E a família que está lá incluída naquilo, né? E uma coisa, assim, quando eu passei a adotar essa preocupação com a alimentação, eu percebi que foi algo que impactou também na minha família, sabe? Porque eu tenho a minha mãe, ela é hipertensa, ela tem problema de diabetes, de hipertensão. Então, assim, eu percebi que isso impactou profundamente, porque mudou a alimentação de todos os meus familiares. Hoje em dia, lá em casa, caiu drasticamente o consumo de açúcar, o consumo de gorduras, porque pela atitude de uma pessoa... Muda, né? Muda a cultura da família, né? Pelo menos comigo foi assim. Então, assim, trouxe esse benefício para minha família, sabe? E o que a gente mais fala, assim, você falou da questão do diabetes, né? Então, você ter adotado esse hábito é uma forma de você se prevenir, né? Sim. De possíveis riscos. Então, no consultório a gente tem que saber, esse paciente, ele tem patologias em casa que são decorrentes da má alimentação, né? Ele tem algum problema de saúde, os pais têm algum problema de saúde, os avós têm algum problema de saúde que pode refletir nesse paciente. Então, são as doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente tem diabetes, hipertensão, que são, assim, as mais famosas hoje que a gente tem em consultório. E a primeira coisa que a gente pergunta. Então, hoje a gente recebe paciente com obesidade, com 21 anos, com uma pressão altíssima, assim, passando dos 18. E a primeira coisa que a gente pergunta: tem familiar hipertenso? Tenho. Então vamos se cuidar logo. 20 anos, 21 anos com a pressão muito alta. Então, a gente vê que é um reflexo da obesidade. Então, a gente já vai começar a trabalhar isso para esse paciente futuramente, né, ter uma qualidade de vida melhor, que é o objetivo, né, funcional da nutrição e da atividade física, é associar isso. Dar qualidade para esse paciente, para que ele consiga construir uma vida saudável, ter uma rotina melhor, né, conviver melhor e, o principal de tudo, né, ter qualidade. Porque eu acho que é isso, né? Assim, a gente algumas pessoas, né, pensam na atividade física como no resultado imediato, né, do perder peso ou de ganhar massa magra. Só que a gente precisa também ter a consciência de que isso só tem um impacto lá na frente, né? A gente tá cuidando hoje para que lá na frente a gente consiga, né, chegar lá, envelhecer com qualidade, né? Com saúde, né? Acho que é importante isso também. E é um começo. A gente precisa simplesmente começar. Quando a gente começa, a gente dando continuidade, a gente tem os profissionais que são importantes, né? Que eu não falo nem só da questão da nutrição, tem a questão da psicologia, que está total, assim, acho que super unido, super casado com a nutrição, né? Tem a questão da fisioterapia também. É super importante. Por quê? Aí você pergunta, fisioterapia? Por quê? A gente tem pacientes que praticam crossfit, pacientes que praticam musculação que têm uma péssima mobilidade. Então, a pessoa não está sequer agachando direito. Como é que vai ter um resultado bom naquela atividade? E aí entra o quê? Por exemplo, o Pilates, né? O Pilates, existem formas, né, que você consegue trabalhar ali a musculatura, fazer bons alongamentos, e quando você chega lá para praticar atividade física, você não está duro. Então, mesmo as pessoas que praticam, inclusive, eu nem praticava o Pilates, estava lá no CrossFit, né, treinando bem tranquila. Aí o coach chegou e disse assim: você já praticou Pilates? Eu disse, não. Aí ele olhou para mim e fez, deveria, porque sua mobilidade é péssima. Inclusive, as aulas do SESC Senat, meu povo, olha,
É pesado, viu? Só digo isso a vocês. Experimentem o Pilates do Sesc Senat, que vocês não vão se arrepender. E vão sair com a mobilidade 100%, que é o mais importante, né? Então, existem essas lacunas que a gente utiliza, né? Como a questão das emoções, a questão dos alongamentos. Então, tudo está incluso para beneficiar quem está na prática da atividade física e quem está buscando essa qualidade. Entendeu, Kennedy? Você já chegou a fazer Pilates? Eu tô devendo. Pois, meu povo, vamos levar a Kennedy fazer Pilates, viu? Eu tô devendo essa aula no Pilates. Eu acho assim que também a fisioterapia ela agrega na manutenção, né? Porque quando eu penso assim que eu trato o meu corpo como uma máquina, né? Assim, principalmente nesse âmbito de prática de esportes e treinos, chega um determinado momento que o seu corpo ele está cansado. Sim. Ele está cansado, ele está fadigado e não necessariamente é porque você está com excesso de treino, você está com excesso porque é a rotina, né? Não é só isso. Você tem uma vida associada de trabalho, de família, de amigos, e aí você tenta também colocar ali a atividade física, o treino na sua semana. Então, isso chega uma hora que o seu corpo está cansado, né? Tá sofrido. E eu acho que a fisioterapia, ela entra também nessa manutenção, né? Assim, não só para os estímulos de alongamento, de mobilidade, mas também para a manutenção do seu corpo, né? Tipo assim, para deixar a máquina nova, para na semana seguinte você tá Kennedy, me diga uma coisa, você é adepto do dia do lixo? Conte. O polêmico dia do lixo. O polêmico dia do lixo, porque, gente, a gente precisa falar que é um absurdo o dia do lixo, né? A fala do dia do lixo, porque comida não é lixo. E as pessoas hoje estão tratando a comida como lixo. Tem uma pessoa aqui do Sesc Senat, sabe, que eu não vou citar nomes, que está por aqui, que fala assim, não, comigo não tem dia do lixo, não, eu sou o próprio caminhão de lixo, né? Ele disse que não tem essa com ele. Então, assim, a gente não pode, num país que passa tanta fome, chamar a comida de lixo. Então, muito cuidado nisso, né? Nessa questão de dizer, hoje é o dia do lixo, hoje eu não posso comer esse lixo. Então, comida não é lixo, a gente passa fome. A gente é um país que infelizmente, está nessa zona e a gente não pode tratar esse alimento como lixo. Comida são emoções, né? Comida é comemorar, que a gente já falou até. Então, tem um relato de uma paciente minha, que eu até comentei com minha coordenadora, ela tinha muito essa mecânica, né? De eu não posso comer, eu tenho que regrar, eu não vou quebrar, não vou fazer uma refeição livre hoje, eu vou estar regrada. E ela tinha um avô muito querido, e no aniversário dele de 90 anos, ela estava lá, neurótica. O avô, como é que uma fatia do meu bolo? Não, vovô, eu não estou comendo, não quero. E ela, no mês seguinte, ela veio para o acompanhamento, ela disse... Nunca me arrependi tanto de ter negado uma fatia de bolo, porque hoje meu avô não está mais comigo. Então, comida são as emoções. É aquilo que você traz para o seu interior. Não é só a questão do que ela é, do que ela representa, mas também são as emoções. Então, ou a gente vai utilizar, às vezes, ela para descontar uma tristeza, uma angústia, ou às vezes a gente vai utilizar ela para estar feliz, para comemorar, para sorrir, para brincar em momentos. E a gente precisa desmistificar um pouquinho isso e começar a abrir a nossa mente em relação a essas refeições livres, né? Eu sei que você tem muita dificuldade de fazer, a gente já conversou sobre isso, mas é até um ponto, né, para se abrir mais e refletir mais sobre essas questões. Mas na verdade, assim, eu de fato tenho uma certa dificuldade de fazer as refeições livres, mas por outro lado eu também não sofro, sabe? Eu consigo lidar bem com isso. Por preferência, né, também, Kennedy? É justo, assim, o que eu penso, quando a alimentação saudável, né, quando isso passa a ser uma rotina e você se acostuma com isso e você é feliz e você não trata também aquela dieta como um sacrifício, você fazer uma refeição livre é mais uma escolha do que uma necessidade, sabe? Então eu deixo para fazer a refeição livre nesses momentos, sabe? Tipo assim, quando eu tô com minha família, quando eu tô ao aniversário de alguém, algo que seja único, aí eu me permito, eu vou compartilhar com as pessoas o momento, mas se é algo que eu posso escolher de não fazer aquela refeição livre, se eu tô em casa, só porque deu uma vontade aqui de comer um chocolate, de comer um doce. Por escolha, Por né? escolha. Então, assim, eu prefiro não fazer, porque eu tento me policiar também, sabe? Eu penso que é uma forma de me policiar quanto a isso, assim, porque
quando você também começa a abrir exceções, às vezes você perde o controle. E tem isso mesmo, na questão da preferência. Às vezes você não gosta. É simplesmente você não é obrigado a consumir aquilo que você não gosta. Mas tem pessoas que sofrem com isso, que amam, que gostam, que querem e, infelizmente, ficam naquela, né? Não vou consumir, não vai dar certo, vou desandar. Então, a gente fala muito para esse público, o público que gosta, né, de determinados alimentos sofre, né? E sofre. Então, é para essas pessoas que a gente abre um pouquinho mais a mente, tenta trabalhar aos poucos, né? Veja os gatilhos, veja as trocas, né? Para ver se consegue trabalhar bem, né? E o mais importante é que a pessoa faça sua atividade física, se alimente bem, né? Coma pelo menos 3 frutas por dia, vá incluindo legumes, verduras, vegetais. Bebam água, tá, gente? Muita água. Faça como eu, assim, que sou péssimo, não sou exemplo na questão Vamos melhorar a retenção. Preciso melhorar a ingestão de água. E é isso, Kennedy. Muito obrigada por compartilhar. Eu achei muito rápido, sabe? Estão fazendo assim, ó, ali, ó. A produção tá cortando. Eu acho. Eu tô bem Faustão hoje. Eu tô bem Faustão, assim, eu tô falando muito, adoro. Mas só agradecer, né, por você compartilhar conosco suas experiências. Eu acho que essas são super válidas, né? Você é uma pessoa que, como você disse, teve todo um processo para chegar hoje, está se encontrou em outra atividade física, é atleta, né? Pratica crossfit e ainda vai para campeonatos, meu povo. Olha esse homem, você não tem noção não, ele é muito funcional. Não, eu quem agradeço. Como eu falei no início, fiquei bastante feliz pelo convite, né? Espero que eu tenha conseguido contribuir com a minha experiência, não com a minha experiência, mas com a minha vivência, com o meu dia a dia. Espero que eu tenha ajudado e muito obrigado, fiquei muito feliz, foi bastante legal o nosso papo. Foi ótimo, né? Tanto que a gente teve que, né, acelerar aqui. Pessoal, então é isso, né? Para quem quer ter uma alimentação saudável, né? Quer ter uma boa orientação, quer passar pelo profissional, a gente está aqui disponível para vocês, tá? E agradeço a presença de vocês até agora, né? No nosso podcast, assistindo ou ouvindo. E nos sigam nos canais, né? Instagram, SESC Senat Mossoró, e também estamos no Spotify. Então é isso, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.